Educação. Agora aqui no SBT Meio Dia vamos falar sobre as mudanças no currículo do ensino médio anunciadas nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer. As alterações fazem com que disciplinas de artes e educação física deixem de ser obrigatórias. Outra mudança está na carga horária, que prevê escolas em tempo integral. A Helena, que está no ensino médio, acha que com um novo modelo, muita gente vai sair do colégio. Agora, em vez de estudar um período, você vai ter que estudar um período integral de várias matérias. Eu acho que isso vai causar uma evasão muito maior de alunos. Escola em tempo integral é só uma das mudanças anunciadas pelo governo. As disciplinas do ensino médio serão metade obrigatória e a outra escolhida pelos alunos. A carga horária vai aumentar de forma gradual até 1.400 horas por ano. O inglês passa a ser obrigatório. A implantação vai depender dos estados. Santa Catarina anunciou as mudanças para 2017. O governador de São Paulo não vê dificuldades para pôr em prática o novo modelo. É possível sim implantar para o ano que vem. Já a representante das escolas particulares diz que não é tão fácil assim. Nós teremos que rever processos, material didático, capacitação de professores, tudo isso está no bojo de uma grande pergunta, o que vem por aí, como é que nós vamos fazer para o ano que vem. O governo também anunciou o incentivo para a criação de escolas em tempo integral no ensino médio. Cada estado poderá receber recursos para implantar até 30 unidades. O investimento é de R$1,5 bilhão até 2018. A expectativa é que 500 mil alunos sejam beneficiados. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal, que importa numa austeridade, por outro lado, nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. E ao vivo aqui para falar sobre esse assunto, sobre essas mudanças, o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Escola em tempo integral seria só uma dessas mudanças e o senhor prevê já para Santa Catarina em 2017. Veja bem, nós já temos 150 escolas em tempo integral no estado e agora nós vamos aderir a esse edital que o Ministério da Educação está lançando, que proporciona a possibilidade de mais 30 escolas, ampliando a jornada, a carga horária aqui no estado de Santa Catarina. A meta do Plano Nacional de Educação, que é o que a medida provisória coloca, fala em 50% das escolas e 25% dos estudantes em tempo integral até 2024. Então, esse vai ser um processo gradativo e é um processo que Santa Catarina já vem implementando desde o início do governo Raimundo Colombo. Agora, secretário, falando no Plano Nacional, o senhor participou ontem da solenidade com o presidente do Planalto, é presidente do Conselho Nacional dos Secretários, mas eu gostaria de saber o seguinte, essa ideia de reformular o ensino médio foi em função de uma evasão de quase 2 milhões de alunos? É verdade, nós temos 1.700.000 alunos que estão fora do ensino médio, nós temos uma taxa preocupante, né? Preocupante, uma taxa de evasão anual muito alta aqui em Santa Catarina, da ordem de 7%, e nós temos, por exemplo, muita reprovação no ensino médio, mas principalmente que o ensino médio deixou de fazer sentido para o estudante. Aquele estudante que não vai para a universidade direto, e hoje a gente fala em 80% dos jovens que estão no ensino médio não vão para a universidade direto, ele não vê sentido no ensino médio com tantas disciplinas de maneira superficial e na base da decoreba. Prati? Secretário, vamos lá. O senhor é um homem educado, eu tenho dificuldades com essa educação. Seguinte, o vagabundo, o aluno vadio, seja qual for a flexibilidade do currículo, ele vai ter dificuldades para estudar. Uma. Outra questão, mens sana in corpore sana, nos legaram os antigos latinos, a cabeça boa, o corpo bom, tal. Eliminamos a filosofia e a educação física, depois nos queixamos das Olimpíadas, onde temos pífia participação, etc, etc, etc. Sem a ciência dos porquês, sem a ciência que é a mãe de todas as outras, a filosofia, e sem a educação física, não é um passo para trás? Eu acho que a gente tem que entender o espírito da MP e da nova legislação prática, que talvez as pessoas não estejam compreendendo. O que a legislação veio fazer foi abrir, permitir várias possibilidades para o ensino médio, tirar tudo aquilo que fosse estritamente obrigatório e colocar a obrigatoriedade dentro daquilo que a gente chama de Base Nacional Curricular Comum. Então, os conteúdos de filosofia, sociologia, educação física e artes estarão dentro da Base Nacional Curricular Comum. O que não tinha sentido na legislação anterior é você ter, das disciplinas que compõem o ensino médio, apenas filosofia, sociologia, artes como obrigatória e educação física como obrigatórias para você ofertar no ensino médio. Você sabia que matemática e português não era obrigatório ofertar? Se uma escola quisesse fazer um curso sem matemática e português, não era obrigatório fazer. Eram só essas que estavam colocadas na lei. Então, o que foi feito agora foi o seguinte, tudo que é obrigatório vai estar na Base Nacional Curricular Comum e a lei ela não cita mais nenhuma disciplina obrigatória, que a base vai fazer isso. E as próprias diretrizes curriculares nacionais também vão fazer. Então,
Então, o que está se falando agora de que não vai mais ter, não é verdade. Na verdade, os sistemas vão organizar, a base, através do Conselho Nacional de Educação, vai definir que esses conteúdos importantes continuarão sendo oferecidos. Mas matemática, português e inglês passam a ser obrigatórios. Obrigatórias por todos os anos, inclusive nas ênfases. O inglês também vai ser obrigatório também, a partir de agora. agora. Todos os anos, em todas as ênfases. Ou seja, essa é a única coisa que foi colocada ali, que eles dizem que essas 3 disciplinas, conteúdos, serão obrigatórios em todas as ênfases, para além da Base Nacional Curricular Comum. Agora, vai ter um período para essa transição, no sentido dos estados poderem aderir, né? Tem, obviamente, né? Não dá para fazer uma mudança dessa natureza de uma hora para outra. Eu divido essa nova legislação em 3 tópicos, né? O primeiro deles é a flexibilização. A professora Amabile tem razão, isso não se faz do dia para a noite. Então, vai ter toda uma regulamentação, elaborar a base, elaborar as diretrizes curriculares nacionais, reelaborar, né? Fazer o trabalho de regulamentação do Conselho Estadual de Educação, que é quem rege o sistema de ensino, e a partir daí as redes privada e pública vão fazer as adaptações. Em Santa Catarina, se tudo correr bem, a flexibilização pode começar a partir de 2018, mas a gente vai depender desses passos anteriores. Tem uma entrevista, desculpa eu interromper, até para o Prates, que a menina falou, a estudante falou assim, mas vai ter uma evasão escolar. Quem é estudante tem que estudar e estudar. Hilde, eu acho que é de importante manhã, colocar à o tarde, seguinte. Por que uma evasão escolar? Quem é estudante tem mais é que estudar. Mas vamos lá. Só que a gente também tem que tornar a escola atrativa. A gente, às vezes, quando fala da reforma, parece que o ensino médio está ótimo. O ensino médio tem uma evasão alta, o ensino médio tem uma reprovação alta, o ensino médio é uma etapa muito preocupante e 80% dos nossos jovens não veem mais sentido no ensino médio. A reforma é para isso, para fazer essa mudança. Secretário, nós não precisaríamos de um Enemzinho a cada 3 anos para avaliar os professores? Na verdade, essa é uma das outras coisas que o Conselho de Secretários Estaduais de Educação tem tratado com o Ministério da Educação, porque não é o Enem que mede a qualidade da educação do ensino médio, é o SAEB, que depois resulta no IDEB. E o SAEB é feito por amostragem só no final do 3º ano. Uma das ações que nós temos no Concede da nova avaliação do ensino médio, ela trata de fazer uma avaliação que não seja mais amostral, ela possa ser censitária, ou seja, todos os alunos poderem fazer, e seja processual, que não seja só no final da etapa. E os professores vão entrar nesse processo, porque a hora que você faz a avaliação do aluno, você também indiretamente está verificando e tornar ela censitária, está identificando como é que aquele professor está trabalhando naquela escola. Agora, secretário, está tendo uma contestação muito forte pelo fato da via da medida provisória e não projeto de lei. Bem verdade que desde 2013 tem um projeto no Congresso que não é aprovado e não é votado. Mas isso não pode ser um empecilho? Olha, a medida provisória é uma prerrogativa legal da Presidência da República, né, do Poder Executivo. Nós conversamos muito com o Ministério da Educação sobre isso. É lógico que o ideal seria no modelo de um projeto de lei substitutivo. Até para ampliar o debate, seja um debate mais amplo, né? Mas é importante por isso que esse debate já vem desde 2012 sendo realizado e nós vamos continuar debatendo para poder definir a infralegislação, que não seja só da medida provisória da LDB. E, ao mesmo tempo, o governo tentou, o ministro me falou isso, ele tentou durante 3 meses garantir que o projeto de lei que está tramitando há 3 anos no Congresso Nacional, ele ganhasse urgência, né? Dados a necessidade de modificar o ensino médio. Não foi possível, o Congresso Nacional está com uma pauta diferente, então o governo, na explicação do ministro, ele colocou como medida provisória para colocar isso como prioridade junto com as medidas econômicas. Secretário, tenho uma pergunta para o senhor, eu tenho uma resposta, mas não vou dizer. Vamos ver. Secretário, o aluno faz a escola ou a escola faz o aluno? Os dois. O aluno precisa se dedicar à escola, porque a gente sempre pensa na educação como um direito, mas a educação também é um dever. Se o aluno não se dedicar à escola e se a família não estiver junto com esse estudante para poder garantir a escola não vai ter efeito nenhum. Agora, não adianta ser um aluno extremamente dedicado se a escola também não criar as condições para ele poder ter resultado, ter sucesso nessa sua trajetória escolar. Tirei 10 da nota, secretário. Não, mas já para 2017, as escolas, elas estão estruturadas para essa mudança? Não, essa mudança ela é uma mudança gradativa. Sabe? Porque não dá para fazer de uma hora para outra. As escolas que nós temos de tempo integral, junto com aquelas novas que nós vamos colocar no edital, elas entram nesse processo já imediatamente. E as escolas que, nós já temos um conjunto de escolas que nós vamos fazer alguns ajustes na educação profissional para poder implementar a partir de 2017 também. Mas a grande reforma começa mesmo a partir de 2018. Agora, o grande desafio também vai ser a comunicação. Aliás, o governo Michel Temer, que vem se comunicando muito mal com a sociedade, nesse aspecto específico, será fundamental uma comunicação com a sociedade, não, secretário? Inclusive, por isso que eu tenho dado muitas entrevistas, né, ao longo desse período, procurando ajudar para que as pessoas possam compreender. O tema é complexo, não é simples, mexe com a vida das pessoas. Exato. Então, deixar as pessoas muito tranquilas que nada muda imediatamente.
o Enem continua no mesmo formato, a sua escola vai continuar operando no mesmo formato, até que toda a organização disso possa ser implementada. Mas nós temos que dar partida para o processo e é por isso que é importante a gente começar essa virada a partir de agora. Ok, secretário. Agradecemos muito a sua presença, né, Guilherme? Essa entrevista, por mim, iria até a noite. Dá bastante tempo para debater, viu?